A gente tem um outro tema que também é muito presente, que tem a ver com a intolerância. Eu acho que é um tema recorrente nesses tempos que a gente está vivendo, né? Parece que aquela tolerância zero é algo mais comum, mais frequente. E a ideia de que a gente possa interagir e também administrar este sentimento, acho que é um caminho bacana para a gente poder lidar com isso. Edna, se a gente pudesse definir como é que agem as pessoas intolerantes, qual a manifestação da intolerância? Bem, via de regra, as pessoas intolerantes, elas têm a tendência de rejeitar o que é diferente, de rejeitar aquilo que não é igual à forma como ela pensa ou sente, né? Então, essa é uma dificuldade importante, porque não considera o que o outro vai dizer, e se é diferente do que ela está falando, já vira um momento de intolerância. Além disso, a pessoa ela pode assim se sentir muito dona da verdade. A verdade dela, ela considera a única verdade que é válida nas discussões ou nas situações que ela está lá vivendo, né? Eu acho que também tem uma tendência de alimentar conflitos, que a pessoa intolerante ela é muito impaciente, ela não para pensar, né? Muitas vezes ela alimenta um conflito entre as pessoas de uma maneira exagerada, de uma maneira que não precisaria ser desta forma, né? Eu acho que mais ou menos em linhas gerais é isso. O que vocês acham de uma Eu pessoa acho intolerante? que o intolerante tem essa questão da empatia também, Uhum. né? Assim, eu acho que o intolerante anula o outro, né? Assim, é só ele ali, né? Então, ele se basta, né? Assim, a verdade dele, a crença, as ideias. Então, acho que acaba anulando o outro ali. Eu acho que também tem uma questão que a pessoa intolerante, aquilo que ela acredita, acaba sendo muito rígida, né? Então, tende até ao fanatismo. Tem algumas pessoas que pregam, não, isso aqui está certo, tem que ser desse jeito, e aí não tem espaço, né, para abertura, para flexibilidade, para ouvir o outro, como a gente falou, para entender o que o outro está sentindo, né? Só a sua verdade, e a sua verdade fica de uma forma totalmente, né, fora de controle aí. Também, eu tenho um exemplo muito interessante de uma pessoa que trabalha numa área comercial e que me disse o seguinte: olha, eu preciso que você me ajude pelo seguinte, quando uma pessoa começa a falar, da minha equipe de trabalho, que começa a falar, contar como foi a visita ao cliente, o que aconteceu, o que o cliente disse, o que no momento estava rolando, etc., a percepção do cliente, ele me disse, eu fico querendo falar para a pessoa o seguinte, cara, vamos para o último parágrafo? Eu falei para ele, qual que é o último parágrafo? Quanto que você vendeu Nessa conversa? Nessa conversa. Então, parece também que o intolerante, ele tem um, digamos assim, um foco mais estreito. O que ele está interessado? Ele está interessado lá no resultado financeiro daquela conversa, né? E aí o resto tudo ele quer dispensar. Né? Uhum. E é interessante que uma vez uma cliente me disse, olha, eu sento para conversar com meu pai e quando ele me olha, o olhar dele me atravessa. E é essa sensação mesmo, porque a pessoa, eu não estou interessado, eu quero que a pessoa acabe logo. Então, eu estou olhando para a pessoa, mas eu estou conectado com o que eu quero, os Meu meus pensamento, interesse, né? né? Que é importante para mim naquele momento. É importante para mim, que saco está ouvindo isso aqui. Então, realmente, eu não estou com um olhar que escuta, né? Então, eu acho que tem um bloqueio aí de sentidos e de percepção e um estreitamento mesmo de interesses. E eu não sei se isso tem a ver com o momento que a pessoa está vivendo, porque se você também está num nível de ansiedade muito alto, você não consegue estar disponível para o outro. Você não consegue acolher, ouvir, empatizar. Sim. Tudo isso precisa de paciência. E a Que paciência é o que o intolerante não tem, né?
a impaciência ali, a falta de paciência, ela também é uma característica da pessoa que é muito intolerante, né? Então, vai direto ao último parágrafo, não me interessa nada disso, eu quero, né, saber do que eu preciso. Então, mas ele né? se acha eficiente. Eficiente, com Ele certeza. O que eu acho mais difícil no intolerante é ele se perceber como intolerante. Né? É verdade. Porque o raivoso, ele percebe que ele está sentindo raiva. Né? O intolerante, ele só poderá perceber se vier uma crítica de alguém, de falar, pô, você não me escuta? Pô, você... Né? Ele acha que ele é eficiente, que ele tem que resolver as questões. Assim. Que tudo que vem ao contrário, né, vai estar atrapalhando. Vai atrapalhar. Então, ele não tem essa paciência para dizer para o outro, olha, deixa eu falar, né? Daqui a pouco eu te ouço, até ouvir o outro, né? Ele quer cortar logo o assunto e mesmo para o último capítulo, para o final do livro, né? Acho que tem essa coisa de ir sozinho, né? Ele vai ali pensando, por exemplo, o teu exemplo é ótimo, né? Assim, porque o intolerante, ele planeja ali o que ele quer, onde ele quer chegar, o que ele quer escutar, mas ele está sozinho, ele não consegue nem convidar a pessoa que está ali com ele para fazer esse caminho junto, né? Porque ele mesmo dá conta disso. Então, por isso que é tão difícil escutar, porque ele já sabe onde ele quer chegar, mas ele precisa compartilhar com a pessoa que está do lado dela. Olha, a gente vai chegar ali, então me conte mais sobre isso. Então, basicamente, o intolerante não constrói Não relações. constrói, Não caminha junto. Não caminha junto, Não faz a ponte. É isso. A gente pode dizer que o intolerante é uma pessoa, digamos, egocentrada? Sim, eu acho que o intolerante tem um pouco de eu me basto, assim, né? Porque essa não escutar o outro é um pouco isso, assim, né? De não, talvez, a minha verdade, aquilo que eu entendo, a minha crença, aquilo que eu entendo que é o certo, né? Assim, você não se permite, não está disponível para o que o outro tem para falar, contribuir e tal. Então, acho que ele mesmo fica nessa posição de se bastar, né? Mas também pode ser uma defesa, né? Também, dessa pessoa. Ela quer colocar suas ideias, ela talvez em alguns momentos não se sente acolhida, não se sente integrada. Então, ela às vezes precisa ser tão né? Armada, né? Armada e ao mesmo tempo tão incisiva, né? Se colocar de tal forma que o outro vai ouvir o que eu tenho que dizer, né? E de repente é uma forma de se autoafirmar. Se autoafirmar. De se autoafirmar e de se sentir uma referência, de se sentir valorizado, de se sentir assim com prestígio, respeitado, respeitado. Né? E não vai conseguir por esse caminho. Não. Né? E aí a gente já vai para outro lugar, né? Da insegurança, né? Talvez tenha um pouco isso também, Sim. né? Assim, como a Lili falou, né? Assim, então, se me permite, se eu estou disponível por outro, isso pode ser ameaçador, né? Porque ele pode identificar coisas em mim que eu não quero, sei lá, né? Acho que tem um pouco pode ter um pouco dessa insegurança. É verdade. Isso. Não é? E eu acho assim, se a gente pudesse dar uma dica para as pessoas, como é que eu sei que eu sou intolerante? O que eu imagino? Como é que eu sei que eu sou intolerante? Eu estou aqui e eu estou o tempo inteiro fazendo uma crítica negativa do outro e das situações. Assim, e meio que desconfortável, pesado ter que aguentar esses relacionamentos. Então, porque eu acho importante isso, a pessoa se auto-observar. O que eu observo em mim que me faz falar, pô, eu sou intolerante mesmo. Tem a reclamação dos outros, né? Que eu até também posso não aceitar. Mas eu acho que o mais importante é eu perceber o quanto os outros me incomodam. Uhum. Né? Eu acho que é o maior sinal de intolerância. E também o quanto eu incomodo os outros, né? Com a minha intolerância. Porque nos relacionamentos, a maioria das pessoas diz isso, né? Estava justamente atendendo uma pessoa e diz, minha esposa não me ouve, né? Ela faz uma pergunta e quando eu começo a responder, ela fala pro meu filho, faça isso, você pegou o uniforme, você pegou o lanche, aí eu tenho que... Ela volta para mim falar, o que você estava dizendo mesmo? E eu falo isso várias vezes e chega uma hora que eu canso, né? Porque eu sinto que ela não me ouve, que ela é intolerante comigo, né? Que ela não está tendo paciência
né? De me integrar nessa conversa de fato e valorizar o que eu tenho a dizer, né? Então, pensar no que os outros sentem, né? Diante de um relacionamento onde eu sou intolerante, né? Para com as pessoas ao meu redor, né? É um desafio, né? O exercício da correção da intolerância, né? Acho que, no final, a pessoa intolerante, ela precisa exercitar de uma maneira tão ali incisiva para ela poder se modificar um pouquinho, que é ter paciência para ouvir o outro, né? Escutar até o final o que meu marido vai falar, tá certo? Pensar no que o outro está me dizendo, sem julgar o outro, né? Porque a tendência é nem ouvir e já julguei que você falou tudo que não me interessa, o que me interessa é o final da venda, né? Então, eu acho que um bom exercício e um desafio para as pessoas que são muito intolerantes é conseguir, né, pequenas metas, em pequenos momentos, e colocar uma âncora ali, um pensamento âncora. Vou ouvir esta pessoa, não vou julgar esta pessoa, sabe? Um exercício de âncoras mentais, de frases, por exemplo, de conter um pouco, se vou esperar ouvi-la aqui, vou entender o que ela está me dizendo, né? Às vezes ele precisa desse exercício em pequenas etapas para que ele possa praticar esse outro lado, que ele tem. Ele é intolerante, mas ele tem um lado lá tolerante, que ele precisa achar dentro dele, né? Ele precisa treinar dentro dele. Né? E acho que tem uma frase, desculpa, que a intolerância gera intolerância, né? Então, esse casal que está ali discutindo, né, interagindo, e acaba que um é impaciente, intolerante com o outro, e o outro fica intolerante com ele também, claro, né? Por tabela. Então, vai criando mesmo uma dinâmica de círculo vicioso de intolerância. Né? Não, complementando, não é ouvir ouvir, mas ouvir aquilo que é o diferente, né? Assim, aquilo que eu talvez eu não percebi, ou que eu não acredito, ou que não vá contra, que não me interessa. Que é diferente do que eu penso. Que é diferente do que eu penso. Eu acho que essa é a tônica, né? A questão da intolerância está aí. Há uma questão também muito maior, que é a gente, cada vez mais, a gente ouve menos, né? A gente está o tempo olhando para o nosso aqui, tá? Que é diferente da intolerância, quando eu não consigo respeitar a opinião da Eliana. Né? Não concordo, eu não respeito a crença, né? Assim, isso acho que vai para esse lugar de intolerância. Mas há um problema também, um desafio, que é cada vez menos a gente está escutando, a gente está o tempo todo aqui falando, né, com a gente mesmo, pensando lá na frente, às vezes no automático, a pessoa falando e interagindo com esses equipamentos, com os equipamentos, né? A era digital, fazendo né? o que eu quero, ouvindo o que eu quero, vendo o que eu quero, né? Respondendo daquelas maneiras tortas aqui naqueles grupos de discussão, né? Então, eu acho assim que se a gente pudesse fazer um fechamento do que a gente deve fazer quando a gente percebe a intolerância como um padrão constante, né? Porque eu posso ter momentos de intolerância, isso é normal, esperado, mas a intolerância como padrão, o que vai acontecer? Ela vai levar a um afastamento geral das pessoas, vai levar a um isolamento, vai levar à solidão, ela vai levar a uma impossibilidade de troca humana, o que também vai gerar a imaturidade, vai gerar uma existência bem pobre de recursos do novo, né? Então, eu diria que a dica que a Edna deu, que é assim você construir essa habilidade. Né? A gente vai perdendo também as habilidades. Isso a gente vê. Tudo aquilo que a gente treina, a gente fica bom, e aquilo que a gente não treina, a gente esquece e vai ficando pior. Né? Vale para esporte, vale para tudo na vida. Então, da mesma maneira, essa habilidade de desenvolver a tolerância, ela vai unir as pessoas, ela vai construir relações, e a gente não é, né, uma andorinha não faz verão, a gente não está sozinho aí construindo as coisas. Então, se a gente quer construir tolerância, se a gente percebe que a intolerância tem sido um padrão constante, a primeira coisa é começar a treinar essa habilidade. E treinar essa habilidade é vamos de pouquinho aqui conseguir ouvir o diferente, vamos tentar polir naquilo que é diferente
algo que possa trazer valor. E vamos pensar o seguinte, eu não posso aguentar as pessoas? O que isso significa? Eu não posso aguentar o diferente? O que isso quer dizer? Que fragilidade é essa, né? Então, a gente pode se fortalecer, sim, na medida em que a gente treina a escuta, a empatia, que, no fundo, é a tolerância. É a tolerância.